O chefe da máfia era suposto morrer aquela noite, deixado sangrando nas montanhas, telefone esmagado, carro empurrado da estrada, seu próprio sangue encharcando a neve fria terra. Não foram rivais que o traíram. Não foi a polícia. Foi sua família, os homens que ele criou, o sangue que ele confiou. Horas passaram. O vento uivou através das árvores. Sua visão embaçou. Então passos, não botas, não armas. Uma mulher estava lá, sozinha, segurando uma lanterna, respiração embaçando no frio. Ela deveria ter corrido. Qualquer pessoa sã teria. Em vez disso, ela ajoelhou-se ao lado dele, pressionou seu cachecol contra sua ferida e sussurrou as últimas palavras que ele esperava ouvir. Você está seguro. Eu não vou te deixar. Ele não sabia o nome dela. Ela não sabia quem ele era. Mas enquanto a noite engolia as montanhas, o homem mais temido do submundo percebeu algo aterrorizante. Pela primeira vez em sua vida, alguém ficou. Não por causa de poder, dinheiro ou medo, mas porque ela o escolheu. E essa escolha mudaria as vidas de ambos para sempre. Fique comigo até o fim. Porque o amor que começou naquela montanha forçaria o chefe da máfia a escolher entre vingança e redenção. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo, clique em inscrever-se e comente de onde você está assistindo. Agora vamos começar. O sol da manhã projetou longas sombras pela neve enquanto Vincent Torino abria seus olhos para vigas de madeira desconhecidas. O cheiro de pinho e fumaça de madeira encheu suas narinas, em vez do usual couro e colônia de sua cobertura. Seu corpo doía de maneiras que ele havia esquecido que eram possíveis, cada movimento enviando lembretes agudos da traição da noite anterior através de suas costelas. Um suave zumbido flutuou de outro cômodo, acompanhado pelo gentil tilintar de pratos. Vincent tentou sentar-se, sua mão instintivamente alcançando a arma que não estava lá. O movimento enviou fogo através de seu ombro, e ele engoliu de volta uma maldição que teria feito seus soldados recuarem. O zumbido parou. Passos se aproximaram mais leves e cuidadosos. A mulher da montanha apareceu na porta, carregando uma caneca fumegante e vestindo o tipo de preocupação genuína que Vincent não via há anos. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em um rabo de cavalo simples, e ela vestia um suéter grosso que havia visto dias melhores. Ela não era nada como as mulheres polidas que geralmente o cercavam. Sem roupas de grife, sem sorrisos calculados, sem agendas escondidas escritas em seus olhos, apenas calor e algo mais que ele não conseguia identificar. Você está acordado, ela disse, colocando a caneca em uma pequena mesa ao lado da cama. Como você está se sentindo? Vincent estudou o rosto dela, procurando pelos sinais que ele havia aprendido a ler em sua linha de trabalho. A leve tensão ao redor dos olhos, que significava medo, o sorriso forçado que escondia cálculo. A maneira como as vozes das pessoas mudavam quando elas reconheciam o nome dele. Ele não encontrou nada disso. Tipo, eu fui atropelado por um caminhão, ele admitiu, sua voz mais áspera que o usual. Onde estou? Minha cabana, ela respondeu, verificando as bandagens em seu ombro com mãos experientes. Cerca de 15 milhas de onde eu te encontrei. Você perdeu muito sangue, mas nada vital foi atingido. Você tem sorte. Sorte. Vincent quase riu da palavra. Sorte não tinha nada a ver com sobreviver quando seu próprio irmão coloca uma bala em suas costas e te deixa para os lobos. Quando os homens que te chamavam de família decidem que seu sangue vale menos que a ambição deles. Qual é o seu nome? Ele perguntou em vez disso. Helena, ela disse, encontrando seus olhos diretamente. Helena Santos, e você é? Este era o momento. O momento em que tudo mudaria, quando o medo rastejaria para sua expressão, quando ela perceberia que havia salvado um monstro, quando ela começaria a calcular como ficar o mais longe possível dele. Vincent, ele disse quietamente, observando o rosto dela por qualquer lampejo de reconhecimento. Nada.
Apenas a mesma gentil preocupação, a mesma presença constante. Ou ela era a melhor atriz que ele já havia conhecido, ou ela genuinamente não tinha ideia de quem ele era. No mundo de Vincent, isso era mais raro do que encontrar neve no inferno. Helena moveu-se para a janela, puxando para trás cortinas simples de algodão para deixar entrar mais luz. A vista revelou montanhas infinitas, neve intocada e nem outra alma por milhas. Era o tipo de isolamento que teria feito a equipe de segurança de Vincent suar frio. "Você mora aqui sozinha?" ele perguntou. Ela assentiu, ainda olhando para a paisagem. 3 anos agora. É pacífico, quieto. Às vezes eu passo semanas sem ver outra pessoa. Você não tem medo? Uma mulher sozinha na natureza selvagem? Helena virou-se para ele, e por apenas um momento, algo cintilou em suas feições. Algo que parecia quase dor antes que ela cobrisse com um pequeno sorriso. "Eu tenho mais medo de pessoas do que de ursos ou lobos", ela disse. Animais são honestos sobre suas intenções. Havia uma história ali. Vincent percebeu camadas por baixo de sua gentileza que falavam de razões para buscar solitude, para escolher montanhas em vez da humanidade. Ele havia construído um império em ler nas entrelinhas. E Helena Santos tinha volumes escritos nos espaços que ela deixou vazios. "Os homens que fizeram isso com você", ela disse, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. "Eles não vão voltar, vão?" A mandíbula de Vincent apertou. A traição ainda estava fresca, ainda queimando em seu peito como ácido. Marcos, seu irmão mais novo, aquele que ele havia protegido e orientado e amado como um filho. Roberto, seu tenente, que havia comido na mesa de Vincent e o chamava de família. Eles haviam planejado perfeitamente, esperaram até que ele estivesse sozinho, até que sua guarda estivesse baixa. "Não", ele disse finalmente. "Eles acham que estou morto." Bom, a resposta de Helena o surpreendeu com sua firmeza. "O que quer que você tenha feito, o que quer que o tenha trazido àquela montanha, ninguém merece morrer sozinho no frio." Vincent olhou para ela. Em seu mundo, misericórdia era fraqueza. Compaixão era um luxo que te matava. No entanto, aqui estava esta mulher que havia arriscado sua própria segurança para salvar um estranho sangrando. Não pedindo nada em troca, não esperando nada além de decência humana básica. Era tudo o que seu mundo não era. "Por que você me ajudou?" ele perguntou. "Você poderia ter continuado andando, fingido que nunca me viu." Helena ficou quieta por um longo momento, seus dedos traçando padrões no tecido gasto de sua cadeira. "Porque eu sei como é ser deixada para morrer por pessoas que deveriam te proteger", ela disse suavemente. "Eu sei como é quando as pessoas em quem você mais confia se tornam aquelas que você mais teme." As palavras atingiram Vincent como um golpe físico. Não por causa do que ela disse, mas por causa de como ela disse. Com o tipo de compreensão que só vinha da experiência. O tipo de dor que só vinha da traição. "Quem te machucou?" A pergunta escapou antes que ele pudesse pará-la, mais áspera do que ele pretendia. O sorriso de Helena era triste e distante. Alguém que disse que me amava. Alguém que prometeu me proteger. Alguém que quase conseguiu me fazer desaparecer inteiramente. Vincent sentiu algo desconhecido mexer em seu peito. Raiva, mas não a raiva fria e calculista que ele geralmente sentia em relação aos inimigos. Isso era diferente, protetor, pessoal. "Onde ele está agora?" "Se foi", Helena disse simplesmente. "Eu me certifiquei disso." A maneira como ela disse, com quietude e finalidade, disse a Vincent tudo o que ele precisava saber. Helena Santos não era apenas uma mulher gentil que havia salvado sua vida. Ela era uma sobrevivente que havia lutado suas próprias batalhas e vencido. "Descanse", ela disse, levantando-se e alisando seu suéter. "Vou fazer uma sopa. Você precisa recuperar sua força." Enquanto ela se movia em direção à porta, Vincent chamou por ela. "Helena." Ela virou-se com as sobrancelhas erguidas. "Obrigado."
Ele disse, por salvar minha vida. O sorriso dela era genuíno desta vez, alcançando seus olhos. Obrigado por me deixar. Depois que ela saiu, Vincent olhou para o teto de madeira, sua mente acelerando apesar da exaustão de seu corpo. Ele havia passado 20 anos construindo muros, criando distância, certificando-se de que ninguém pudesse se aproximar o suficiente para machucá-lo. No entanto, esta estranha havia passado por todas as defesas sem nem mesmo tentar. Lá fora, a neve começou a cair novamente, cobrindo os rastros que haviam levado Helena a ele na noite anterior. Logo não haveria nenhum vestígio de como ele havia chegado a este lugar. Este momento suspenso entre sua antiga vida e o que viesse a seguir. Por enquanto, ele era apenas Vincent, não o temido herdeiro Torino, não o homem cujo nome poderia esvaziar um quarto ou iniciar uma guerra. Apenas um estranho ferido sendo cuidado por uma mulher que não pedia nada mais do que sua humanidade. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo, mas Vincent sabia que não poderia durar para sempre. Sua família achava que ele estava morto, o que significava que eles estariam se movendo rapidamente para consolidar o poder, para apagar qualquer traço de sua influência, para construir seu império sobre a fundação de sua sepultura. Eles o haviam subestimado antes. Eles haviam esquecido que ele havia sobrevivido à pior coisa que uma bala e uma montanha. Eles haviam esquecido que misericórdia e fraqueza não eram a mesma coisa. Logo ele teria que escolher entre a segurança que Helena oferecia e a justiça que sua traição exigia. Mas não hoje. Hoje ele se deixaria ser apenas um homem grato pela bondade de uma estranha que havia escolhido salvá-lo quando o mundo havia escolhido deixá-lo morrer. Deixá-lo morrer. O som de Helena picando vegetais na cozinha tornou-se a âncora de Vincent para a realidade. Cada batida rítmica da faca contra a tábua de cortar lembrava-o de que isso não era um sonho, que alguém estava realmente cuidando dele sem esperar nada em troca. Seu telefone havia sumido, destruído na emboscada. Seus homens estariam espalhados ou mortos. Seu império estava desmoronando enquanto ele jazia indefeso na cama de uma estranha. No entanto, pela primeira vez em 20 anos, Vincent sentiu algo que havia esquecido que existia. Paz. A sopa que Helena lhe trouxe era simples. Caldo de galinha com cenouras e ervas que ela mesma havia cultivado. Sem ingredientes caros, sem apresentação elaborada, apenas calor em uma tigela. Vincent havia comido nos melhores restaurantes, provado refeições que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Nada jamais havia tido um sabor melhor do que a sopa caseira de Helena. Você é uma boa cozinheira, ele disse, genuinamente querendo dizer isso. Helena recostou-se em sua cadeira, sua própria tigela aninhada em suas mãos. A receita da minha avó. Ela sempre disse que comida feita com amor cura mais do que remédio. Sua avó parece sábia. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 7 anos. A voz de Helena carregava o tipo de tristeza factual que vinha de uma dor antiga, processada e aceita. Ela me ensinou que às vezes a maior força vem da gentileza. Vincent fez uma pausa, colhera meio caminho de sua boca. Em seu mundo, a gentileza era um alvo pintado em suas costas. Bondade era fraqueza explorada por inimigos. No entanto, aqui estava Helena, que havia sobrevivido a qualquer inferno que a havia levado a essas montanhas, e ela havia emergido com sua compaixão intacta. E você? Ela perguntou. Alguma família? A pergunta la atingiu como um golpe físico. Vincent baixou sua colher, seu apetite subitamente desaparecido. Família? A palavra que uma vez significou tudo agora tinha gosto de veneno em sua boca. Eu pensei que sim, ele disse quietamente. Acontece que eu estava errado. Helena estudou o rosto dele, lendo a dor que ele não conseguia esconder. Os homens que atiraram em você, eles eram família. Vincent assentiu, não confiando em sua voz.
Sangue não faz família. Helena disse suavemente. Amor faz, lealdade faz. As pessoas que ficam ao seu lado quando o mundo escurece, essas são sua verdadeira família. Então eu nunca tive uma família, Vincent admitiu. As palavras raspando sua garganta em carne viva. Você tem agora. A declaração simples pairou no ar entre eles. Helena disse isso sem drama, sem alarde, tão naturalmente quanto comentar sobre o tempo. Mas Vincent sentiu-a assentar em seu peito como uma pedra quente, sólida e real. 3 dias se passaram em uma névoa de cura e contentamento inesperado. Helena desapareceria por horas, retornando com lenha ou suprimentos de algum esconderijo. Ela leria perto do fogo enquanto Vincent cochilava. Sua presença um conforto constante que ele nunca havia experimentado antes. No 4º dia, ele estava forte o suficiente para ficar em pé, sem o quarto girar. Helena o encontrou na janela, olhando para os picos cobertos de neve. Inquieto, ela perguntou, pensando. Ele respondeu, sobre o que vem a seguir. Helena se juntou a ele na janela. A luz da manhã capturou as faíscas douradas em seus olhos castanhos, e Vincent percebeu que havia memorizado cada detalhe de seu rosto sem querer. A pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. A maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. O sorriso genuíno que transformava toda a sua expressão. Você poderia ficar, ela disse quietamente. Não há nada para você lá fora além de dor e violência. O coração de Vincent a apertou. A oferta era tentadora além da medida. Desaparecer nestas montanhas com Helena, construir algo real e honesto e puro, aprender como o amor se sentia quando não estava envenenado por poder e traição. Mas os fantasmas de seu passado não o deixariam descansar. Eles mataram pessoas inocentes. Helena, meus homens tinham famílias, filhos. Marcos não apenas me traiu. Ele destruiu dúzias de vidas para conseguir o que queria. E voltar trará aquelas pessoas de volta. Não, mas isso o impedirá de matar mais. Helena ficou quieta por um longo momento. Quando ela falou, sua voz estava firme, mas triste. Eu não vou tentar te parar, mas preciso que você entenda algo. O homem que eu salvei naquela montanha, o homem que tem se curado em minha casa, ele é bom. Ele é gentil. Ele faz piadas terríveis e realmente ouve quando eu falo. Esse homem poderia ter uma vida diferente. Ela virou-se para encará-lo completamente. Mas o homem que você está falando em se tornar novamente, aquele que volta para aquele mundo de violência e vingança, eu nunca o conhecerei. E eu lamentarei essa perda todos os dias. Vincent sentiu algo se abrir em seu peito. Ela o viu. Não a reputação, não o medo, não o poder. Ela viu Vincent Torino, o homem, e ela estava disposta a lutar por ele. E se eu te dissesse que eu poderia acabar com isso? Ele perguntou. E se eu pudesse voltar? Lidar com o que precisa ser lidado e então voltar para você. O sorriso de Helena era desoladoramente gentil. Então eu diria que você não entende como esse mundo funciona. Ele não deixa as pessoas irem. Vincent, ele consome tudo até que não reste nada de quem você costumava ser. Ela estava certa, e ele sabia disso. A vida que ele havia vivido, as escolhas que ele havia feito, elas deixaram marcas que nunca desapareceram. Sangue em suas mãos que nunca lavaria limpo. Mas olhando para Helena, vendo a esperança e o medo guerreando em sua expressão, Vincent tomou uma decisão que teria chocado todas as pessoas que o conheceram. Então eu não volto, ele disse. Os olhos de Helena arregalaram-se. O quê? Eu não volto? Eu fico aqui com você. Eu deixo Marcos ter o império. Deixo ele pensar que venceu. Nós desaparecemos. Começamos de novo. Construímos algo novo. Por um momento, pura alegria transformou o rosto de Helena. Então a realidade rastejou de volta e ela balançou a cabeça. Você se arrependeria. Eventualmente você me ressentiria por impedi-lo de acertar as contas. Helena, não. Me ouça.
Eu vi o que acontece quando as pessoas fogem de seu passado em vez de encará-lo. Ele as segue. Ele envenena tudo o que elas tentam construir. Se você não enfrentar isso, se você não encontrar uma maneira de fazer as pazes com o que aconteceu, isso nos destruirá. Vincent olhou para ela, maravilhado. Ela estava disposta a deixá-lo ir, mesmo que isso pudesse significar perdê-lo para sempre, porque ela o amava o suficiente para querer que ele fosse inteiro, mesmo que essa inteireza não a incluísse. Naquele momento, Vincent entendeu por que seu avô sempre havia dito que o aço mais forte era forjado no fogo mais quente. Helena Santos havia sobrevivido a seu próprio inferno e emergido não amarga ou quebrada, mas sábia, forte o suficiente para amar alguém completamente enquanto ainda estava disposta a deixá-lo ir. E se houvesse outra maneira? Ele perguntou lentamente. E se eu pudesse lidar com isso sem me tornar o monstro que eles esperam que eu seja? O que você quer dizer? A mente de Vincent estava acelerando agora, peças caindo no lugar. Meu irmão pensa que é porque ele pensa como eu costumava pensar. Toda força, toda intimidação. Mas e se o jogo mudasse? E se, em vez de tentar retomar o império através da violência, eu o derrubei por dentro? Os olhos de Helena aguçaram com interesse. Você destruiria o negócio da sua própria família. Não é mais minha família e não é um negócio, é um câncer. Mas eu sei onde os corpos estão enterrados, Helena. Eu sei de cada segredo sujo, cada operação ilegal, cada conexão corrupta. Eu poderia acabar com tudo sem disparar um único tiro. E então eu volto para você. Lousa limpa. Nenhum império para herdar. Nenhum inimigo para lutar. Nenhum passado para fugir. Apenas Vincent e Helena construindo algo real. Helena ficou quieta por um longo tempo, seus dedos traçando padrões no vidro da janela embaçado. Quando ela finalmente falou, sua voz era pensativa. É perigoso. Se eles perceberem o que você está fazendo antes de terminar, eles não vão porque eles acham que estou morto. E mesmo se eles suspeitassem o contrário, eles nunca imaginariam que eu destruiria tudo o que nossa família construiu. É a única coisa que eles nunca veriam chegando. Quanto tempo levaria? Vincent considerou. 6 meses, talvez menos se eu for cuidadoso com isso. Helena virou-se da janela, sua expressão ilegível. O coração de Vincent martelou contra suas costelas. Tudo dependia da resposta dela. Não apenas seus planos de vingança, mas todo o seu futuro. A possibilidade de amor, de redenção, de se tornar algo mais do que a soma de seus pecados. Há uma condição, Helena disse finalmente. Qualquer coisa. Você não faz isso sozinho. Eu ajudo. O sangue de Vincent gelou. Absolutamente não, Helena. Essas pessoas são perigosas além de qualquer coisa que você possa imaginar. Se eles descobrirem que você existe, se eles te conectarem a mim, e então nós nos certificamos de que eles não. A voz de Helena estava firme, não admitindo argumento. Você mesmo disse. Eles acham que você está morto, mas o fantasma de Vincent Torino vai precisar de aliados, pessoas que eles não conhecem, recursos que eles não podem rastrear. Eu posso viver nas montanhas, mas eu nem sempre fui uma eremita. Eu tenho habilidades que você precisa. Que tipo de habilidades? O sorriso de Helena era misterioso e ligeiramente perigoso. O tipo que me manteve viva quando alguém muito poderoso me queria morta. O tipo que o fez desaparecer sem deixar vestígios quando decidi que já tinha o suficiente. Vincent olhou para ela, vendo Helena Santos sob uma luz inteiramente nova. Ela não era apenas uma mulher gentil que havia salvado sua vida. Ela era uma sobrevivente que havia lutado sua própria guerra e vencido. Alguém que entendia o custo da violência, mas não tinha medo de pagá-lo quando necessário. Parceiros, então ele disse lentamente. Parceiros, Helena concordou, estendendo sua mão. Quando Vincent a apertou, ele sentiu os calos em sua palma, a força surpreendente em seu aperto. O que quer que fosse a história de Helena,
O que quer que a tivesse levado a estas montanhas, ela era muito mais do que aparentava. E enquanto a neve começava a cair fora da janela da cabana, Vincent Torino fez as pazes com uma verdade que o teria aterrorizado uma semana atrás. Ele não era mais a pessoa mais perigosa na sala. 2 semanas depois, as mãos de Helena moveram-se com precisão cirúrgica enquanto ela abria seu laptop, seus dedos dançando pelas teclas que não haviam sido tocadas em 3 anos. A tela cintilou para a vida, revelando camadas de arquivos criptografados e redes ocultas que a maioria das pessoas nunca saberia que existiam. Vincent observava de toda a pequena mesa fascínio e preocupação guerreando em sua expressão. Esta não era a gentil mulher da montanha que havia salvado sua vida. Esta era outra pessoa inteiramente. Alguém que pertencia ao seu mundo de sombras e segredos. Registros financeiros primeiro. Helena murmurou, seus olhos escaneando linhas de código. Seu irmão tem estado ocupado desde que você se foi. 3 novas empresas de fachada, 2 contas offshore e uma parceria muito interessante com o sindicato Clove. A mandíbula de Vincent apertou. Os Kozlovs eram brutais, mesmo pelos padrões de sua família. Se Marcos estava trabalhando com eles, pessoas inocentes estavam morrendo. Mais sangue em suas mãos, mesmo do túmulo. Como você sabe fazer isso? Ele perguntou, observando Helena navegar por sistemas que desafiariam hackers experientes. Meu ex-marido não era apenas abusivo, ela disse sem olhar para cima. Ele era um promotor federal, especializado em crime organizado. Eu aprendi seus métodos, seus contatos, suas fraquezas. Quando finalmente decidi fazê-lo desaparecer, usei tudo o que ele me ensinou contra ele. A maneira casual como ela disse fazê-lo desaparecer enviou um arrepio pela espinha de Vincent. Ele havia matado homens com raiva, em negócios, em autodefesa. Mas Helena falava disso como discutir o tempo. Frio, clínico, final. O que aconteceu com ele? Os dedos de Helena pararam por apenas um momento. Acidente de carro. Trágico, realmente. Falha nos freios em uma estrada de montanha. Essas coisas acontecem quando você não mantém seu veículo adequadamente. Vincent estudou o perfil dela no brilho azul da tela do computador. As curvas suaves de seu rosto não haviam mudado, mas algo predatório havia entrado em sua expressão. Algo que reconhecia um espírito afim na violência quando necessário. Você sabotou os freios dele. Eu criei uma oportunidade para o karma funcionar. Helena corrigiu. Richard Moss era um homem que mandava pessoas para a prisão enquanto administrava sua própria empresa criminosa por fora. Ele batia em sua esposa, ameaçava testemunhas e destruía evidências quando lhe convinha. O mundo se tornou um lugar melhor quando sua história terminou. Ela abriu outra tela, essa mostrando transações financeiras das contas Torino. Seu irmão tem liquidado ativos, imóveis, investimentos, até mesmo parte da coleção de seu pai. Ele está se preparando para algo grande. Vincent inclinou-se para frente, estudando os números. O império de sua família havia sido construído ao longo de 3 gerações. Vê-lo reduzido a transações digitais em uma tela de laptop parecia assistir a todo o seu legado se dissolver em tempo real. Ele está planejando fugir, Vincent percebeu. Pegar o dinheiro e desaparecer antes que alguém perceba o quanto ele roubou. Não apenas fugir. Olhe para essas compras. Helena destacou uma série de transações. Armas militar, coletes à prova de balas, equipamento de vigilância. Seu irmão não está apenas roubando do negócio da família. Ele está se preparando para a guerra. As peças se encaixaram na mente de Vincent com clareza horrível. Marcos não apenas o queria morto para assumir o controle. Ele estava planejando uma tomada completa do submundo da cidade. A parceria Kosov, Eri, até a Wishfall, as compras de armas, os ativos liquidados. Foi uma derrubada hostil em uma escala que deixaria centenas mortos.
Precisamos nos mover mais rápido, Vincent disse. Levantando-se tão rapidamente, sua cadeira arranhou contra o chão de madeira. Se Marcos está planejando o que eu acho que ele está planejando, nós nos mantemos ao plano. A voz de Helena cortou seu pânico crescente como gelo. Emoção mata pessoas. Vincent, você me ensinou isso. Lembre-se nas histórias que você me contou sobre seu mundo. Ela estava certa. E ele odiou que ela estivesse certa. Em sua antiga vida, Vincent havia sido o calmo, o estrategista que pensava 3 movimentos à frente, enquanto todos os outros reagiam ao momento. Mas isso era diferente, isso era pessoal. Além disso, Helena continuou, abrindo outra tela. Eu posso ter encontrado algo melhor do que parar a guerra de seu irmão. Eu encontrei uma maneira de preveni-la inteiramente. A nova tela mostrava uma teia complexa de conexões. Contas bancárias, empresas de fachada e, mais importante, uma série de comunicações entre Marcos e agentes federais. O sangue de Vincent gelou. Ele está trabalhando com o FBI. Tem estado por meses. Olhe para estas datas. Ele começou a alimentá-los com informações sobre suas operações 6 meses antes de ele mandar te matar. Isso não foi apenas uma traição familiar, Vincent. Foi uma operação federal de isca. A traição cortou mais fundo do que Vincent pensava ser possível. Não só seu irmão o queria morto. Ele havia estado sistematicamente destruindo toda a organização deles por dentro. Cada família com quem eles haviam trabalhado, cada aliança que eles haviam construído, cada homem que havia jurado lealdade ao nome Torino. Marcos os havia vendido todos. E quantos de nosso povo estão na prisão por causa dele? Os dedos de Helena voaram pelo teclado, fazendo referência cruzada de registros de prisão com a linha do tempo da cooperação de Marcos. 17 até agora, incluindo seu primo Tony e toda a sua equipe. Vincent fechou os olhos, vendo rostos de homens que haviam confiado nele, que o haviam chamado de chefe, que morreram ou desapareceram porque seu irmão os havia vendido para se salvar. O peso de sua traição se assentou em seus ombros como um fardo físico. Há mais, Helena disse suavemente. O FBI tem usado Marcos para mapear toda a operação da Costa Leste. Não apenas sua família, mas todos conectados a você. Os italianos, os irlandeses, os russos, eles estão planejando uma derrubada coordenada que destruirá o crime organizado em 3 estados. Quando? Sim, próximo mês, logo depois que Marcos terminar de liquidar os ativos restantes. Vincent abriu os olhos e Helena viu algo ali que a fez recuar instintivamente. Não raiva, algo mais frio, mais perigoso. Então não temos semanas. Ele disse quietamente. Temos dias. Helena assentiu, compreensão passando entre eles sem palavras. O plano que eles haviam cuidadosamente elaborado, a abordagem metódica que eles haviam concordado. Tudo isso se foi. Agora era sobre sobrevivência, sobre parar uma guerra antes que ela começasse, sobre garantir que as famílias que haviam confiado em Vincent não pagassem pela traição de seu irmão. O que você precisa de mim? Helena perguntou. Vincent olhou para ela, realmente olhou para ela. Esta mulher que havia salvado sua vida, que havia lhe mostrado o que o amor poderia ser, que estava disposta a andar para o inferno ao lado dele sem hesitação. Ela merecia algo melhor do que este mundo de violência e traição. Ela merecia paz, mas ela o havia escolhido, e ele a havia escolhido. Para o bem ou para o mal, eles eram parceiros agora. No amor, na guerra, no que viesse a seguir, preciso que você me ajude a salvar pessoas que teriam te matado sem hesitação. Se eles soubessem que você existia, ele disse honestamente. O sorriso de Helena era afiado como uma lâmina. Que bom que eles nunca terão a chance de descobrir. Ela voltou para o laptop, seus dedos já se movendo pelas teclas. Fale-me sobre a segurança de seu irmão, hábitos, rotinas, fraquezas. Se vamos parar isso, precisamos pensar como ele pensa.
Vincent puxou sua cadeira para mais perto, seus ombros se tocando enquanto eles se inclinavam sobre a tela juntos. Lá fora, a neve continuava a cair nos picos das montanhas, cobrindo o mundo em branco imaculado. Mas dentro da cabana, dois predadores planejavam sua caçada com a paciência daqueles que entendiam que a presa mais perigosa era muitas vezes aquela que pensava que já havia vencido. Marcos sempre acreditou que era mais inteligente do que eu. Vincent começou. Esse foi seu primeiro erro. Seu segundo foi pensar que eu era muito honrado para destruir tudo o que nossa família construiu. Os dedos de Helena pararam sobre o teclado. E seu terceiro, o sorriso de Vincent, era frio o suficiente para congelar o inferno em si. Pensar que ele poderia me trair e viver para desfrutar, o jogo estava prestes a mudar. Marcos havia passado meses planejando a morte de Vincent e a destruição de seu mundo. Mas ele havia esquecido um detalhe crucial. Vincent Torino havia sobrevivido à pior coisa que uma bala e uma montanha. E agora ele tinha algo que seu irmão nunca havia possuído. Alguém disposta a queimar o mundo para proteger as pessoas que ela amava. A caçada estava prestes a começar. Para começar. Os dedos de Helena congelaram sobre o teclado enquanto um novo alerta piscava na tela. Seu rosto empalideceu e Vincent imediatamente soube que algo havia mudado. "O que é?" ele perguntou, inclinando-se para mais perto para ler a mensagem criptografada que acabara de aparecer. "Eles sabem que você está vivo." Helena sussurrou, sua voz mal audível acima do fogo crepitante. Marcos acabou de emitir uma ordem de morte. $5 milhões por prova de sua morte. O sangue de Vincent gelou enquanto ele lia os detalhes. Seu irmão não o havia apenas traído uma vez. Mesmo do suposto túmulo, Marcos ainda o estava caçando, ainda tentando apagar cada vestígio de sua existência. Como ele descobriu? As mãos de Helena moveram-se freneticamente pelas teclas, puxando imagens de vigilância da estrada da montanha, onde ela o havia encontrado. "Alguém me viu naquela noite. Um caçador com uma câmera de trilha me capturou carregando você para a cabana." A filmagem granulada mostrava a silhueta de Helena contra a neve, a forma inconsciente de Vincent em seus braços. Para qualquer um que soubesse o que procurar, era óbvio que ele ainda estava respirando. "O caçador vendeu a filmagem para Marcos 3 dias atrás." Helena continuou, sua voz tensa com medo controlado. "Ele tem rastreado minha identidade desde então. Vincent, ele sabe sobre esta cabana. Ele sabe sobre mim." Vincent levantou-se tão rápido que a cadeira tombou para trás. Cada instinto que ele havia desenvolvido ao longo de 20 anos no submundo gritava perigo. Eles haviam estado tão focados em seus planos de vingança. Eles haviam esquecido a regra mais básica de sobrevivência. Nunca deixe seu inimigo saber onde você dorme. "Quanto tempo nós temos?" Helena abriu imagens de satélite das estradas da montanha. A abordagem mais próxima, por veículo, é de 12 milhas a pé pela neve. Talvez 6 horas se eles conhecerem o terreno. "Eles trarão helicópteros. Já estão." Helena apontou para um ponto vermelho se movendo pela tela. 2 aeronaves, excedente militar. Marcos não está correndo riscos desta vez. A mente de Vincent disparou através de suas opções. A cabana era isolada, defensável, mas em última análise uma armadilha. Se eles ficassem, eles poderiam correr. Mas para onde? Toda a vida de Helena foi construída em torno deste santuário, e seus recursos eram limitados a qualquer dinheiro que ela havia conseguido juntar. Então Helena fez algo que parou seus pensamentos frios. Ela alcançou debaixo das tábuas do assoalho da cabana e puxou uma caixa de armas militar. Helena, que diabos é aquilo? E é aí que a história de Vincent Torino realmente começa. Às vezes a salvação vem não do mundo que conhecemos, mas de um estranho disposto a ver nossa humanidade quando todos os outros veem apenas nossos pecados. O amor tem o poder de transformar até os corações mais frios, para oferecer redenção quando a vingança parece o único caminho a seguir.
O que você escolheria? A escuridão familiar da vingança ou a luz incerta de um segundo?